Olá, queridos, tudo bem? Estou aí para cumprir o prometido, né? Vamos discutir um pouco, eu vou ser breve, porque já tive um contato com vocês, já coloquei pelo menos a indicação da matéria. Vamos falar das consequências do pecado. Estamos aqui na aula de Teologia Sistemática 2. Espero que vocês estejam sentados em suas cadeiras, sem ar-condicionado, evidentemente, porque não tem mordomia nessa aula. E atentos ao que eu vou dizer e sem direito a nenhuma pergunta, porque agora é interativo. Graças a Deus vocês não vão ficar me perturbando fazendo um monte de perguntas. Certo? Agora quem manda sou eu. Então vamos lá. No mundo espiritual, a consequência do pecado, ela trouxe, evidentemente, uma série de contratempos, né? Aquele homem eterno, aquele homem que Deus queria em seu estado perfeito para viver eternamente. Então a primeira consequência do pecado, exatamente por conta desse erro que o homem cometeu, ele se deu no mundo espiritual. Ele se deu no mundo espiritual. Por que o mundo espiritual? O homem morreu espiritualmente. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero narrar. Ele morre espiritualmente a partir do momento em que ele perde essa relação. Há uma separação da alma dele, há uma separação desse convívio, né, divino. Essa queda implica diretamente nessa separação dele com Deus. E isso o afeta diretamente. Ele se separa dessa realidade, ele se separa dessa relação. Você vai ler no texto que ele tinha essa liberdade de convívio com essa glória divina, de estar com ele ali no jardim, de se encontrar com ele, né? Então essa é a primeira consequência. Ele sofre esse baque, né? Essa morte espiritual, essa separação entre a alma e esse convívio divino, né? A sua alma perde essa relação divina, perde essa inteireza com Deus, né? Então esse aspecto, o próprio aspecto dele se esconder, dele não estar ali olhando, dele estar tendo essa relação, e quando ele dá conta do erro que cometeu, ele se esconde, já é um indício desta separação, né? Trouxe esse resultado na vida dele. Né? E ele vai perder, então, essa questão moral, né? Essa semelhança moral com Deus, ele perde e se corrompe nesse rompimento dessa relação espiritual. No outro momento, no outro tópico, nós temos então essa quebra, essa consequência no homem mesmo, essa sua morte física, porque ele era um ser eterno, mesmo físico, era um ser eterno, estava habilitado a viver eternamente, a não passar pelo processo de envelhecimento e coisas dessa natureza, e viveria então de maneira eterna. Ora, neste exato momento ele se rompe, ele perde essa relação, que o pecado trouxe a ele essa imputação, né? Ele perde e, como consequência, ele passa a morrer fisicamente, né? O seu corpo matéria, passa a se degradar, passa a envelhecer, passa a ter essas consequências que nós conhecemos hoje. Ele nasce, mas aí ele envelhece. Ele não tem, na sua natureza física, uma concepção eterna. Ele vai envelhecer como fruto dessas consequências, né? E como degradação, fruto desta realidade no seu relacionamento com o meio, com a natureza, com as circunstâncias do meio, com as intempéries. Então ele sofre essa degradação física e ele vai, através da idade, tendo a sua sucumbência física, né? Por isso a gente conhece o texto do corpo voltar ao pó. O corpo voltar ao pó é uma consequência do pecado. Ele não estava designado a voltar ao pó, mas por conta do seu pecado, então ele vive a morte física, ele se torna um ser frágil e limitado, perde o processo também, uma das qualidades ou uma das relações que o identificava com Deus era também a sua infinitude. Já falamos da sua relação com Deus infinita, que ele perde, né? Alma e espírito, ele deixa de se relacionar, e agora falamos da sua condição física, que também perde a sua natureza infinita, natureza de permanecer eterno. Ele deixa de existir. Então, a partir disso, é evidente, o homem, então, passa a viver essa busca de ter o resgate da sua alma, porque do seu corpo ele já perde, evidentemente, por conta da morte, exceto aqueles que, no dia
da redenção, da volta de Jesus, que estiverem vivos, evidentemente sofrerão essa transformação ainda nesse deslocamento. Porém, aqueles que vão à sepultura perdem essa relação como forma de consequência do pecado praticado. O terceiro aspecto que eu quero narrar é a da morte psicossomática, né? Por que psicossomática? A questão da mente, a questão do corpo. O homem perde essa relação equilibrada entre corpo e alma. Né? Como o corpo passa a sofrer, como ele passa a entender, sofrer essas consequências, tanto no corpo quanto na alma, o homem então sofre esse desequilíbrio psicossomático. Né? O homem, em função do pecado, ele sofre essa falta de unidade. Há um desequilíbrio natural, né? Ele vai sofrer isso como um desequilíbrio natural. Essa relação dele com corpo e alma, ela se desentende, ela não tem uma relação tão perfeita, né? E as consequências podem, evidentemente, ser ainda observadas, como você vai ver que o homem, ele vai ter o desgaste físico, a mulher vai sofrer as dores de parto e coisas dessa natureza. Então, isso é um aspecto importante para você perceber essa questão psicossomática, ou seja, esse desalinho entre corpo e alma, né? O corpo que vai sucumbir, a alma que se afasta de Deus, que era aquele mediador e era também aquela que anima o corpo. Então, ela anima o corpo e o corpo vai sucumbir. Ela se relaciona com Deus e ela não tem mais uma relação plena com Deus. Então, há um desequilíbrio. Então acontece o que nós chamamos de morte psicossomática. O outro aspecto é a morte sociológica, na relação do homem com o homem, porque essa relação se quebra, né? Por meio do pecado, o homem então passa a não ter mais uma relação de afinidade com outro homem. Essa relação também sofre por conta do pecado do homem, né? Ela vai fazer a separação, porque sociologicamente o homem vai se separar. No futuro você vai ver a história da Torre de Babel, mas também vai criar ranços sociais entre os homens. E mais do que isso, haverá separação por conta da condenação, porque todos hão de morrer e todos não estarão mais juntos. O que no Éden, o que na terra que Deus tinha estabelecido para o homem viver eternamente, isso não ocorreria. Eles estariam convivendo eternamente. E agora, essa relação se rompe de homem com homem por conta de todos esses aspectos que eu acabo de citar, fruto da consequência do pecado do homem. Ok? Então, isso é o que nós chamamos morte da relação homem-homem, porque por conta desse afastamento. E por último, nesse ponto seguinte que eu quero narrar, é a consequência desse rompimento do homem com a própria natureza. Você vai ler em Gênesis, quando o Senhor está falando com Adão por conta do pecado e também com Eva, ele vai dizer que a natureza ela vai produzir erva daninha. Ela sofre o dano por conta do erro do homem, né? E aí você vai ver esse desequilíbrio, de certa forma, ou saindo da forma natural que Deus criou, aquela forma da natureza plena, posta para o homem viver na eternidade, que era o ambiente eterno, agora ela vai sofrer essa mutação. E ela vai sofrer a mutação fruto do pecado do homem. E até hoje ela sofre. O pecado faz com que ela se destrua, faz com que ela se perca, faz com que ela sofra as suas mudanças, consequentemente fruto dessas reações da humanidade, fruto dessas reações do homem. Então, a própria natureza sofre as consequências do pecado do homem e, evidentemente, coloca o homem numa situação de distância cada vez mais. Tá bom? Essa é a colocação que eu queria fazer dentro daquele escopo que eu deixei no quadro semana passada e que vocês, né, não quiseram deixar que eu ministrasse a minha aula. Hoje, por favor, assistam, daqui a pouco segue mais um vídeo com a próxima matéria, que já é antropologia, tá bom? Um grande abraço para vocês, aproveite o feriado, tem mais matéria daqui a pouco. Deus abençoe vocês.